Olá, é isso mesmo que você tá vendo. Hoje tem vídeo novo nesse canal. A minha técnica é confundir vocês quando vocês acham que acabou, nunca mais vai ter. Chega um vídeo novo do nada. Hoje tem vídeo novo e um vídeo importantíssimo que eu tô querendo vir aqui falar sobre isso há muito tempo, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de algumas séries com protagonistas mulheres fortes que você não pode deixar de ver. E você pode perguntar, Thaísa, mas por que é importante ver esse tipo de série? Porque a gente precisa ver minorias em lugares diferentes, minorias exercendo papéis de poder, exercendo papéis de destaque, porque isso ajuda a gente a compreender os nossos preconceitos, compreender os problemas da nossa sociedade. Eu acredito que a arte e a vida funcionam como um ciclo, sabe? Uma alimenta a outra. Então, o que tem na vida, o que a gente vive no cotidiano, alimenta a arte e traz novas coisas para a arte. Da mesma forma que as novidades da arte acabam influenciando no nosso cotidiano e muitas vezes até nos dão vocabulário para lidar com essas novidades. Por isso eu acho importante a gente estimular produções com narrativas diferentes, com pessoas diferentes em lugares de poder. Então, sejam mulheres como protagonistas, sejam negros, seja a comunidade LGBT, seja quem for, eu acho que a gente precisa de mais histórias diversas. Hoje, então, a gente vai começar falando sobre essas séries de protagonistas fortíssimas e incríveis. Para começar, eu queria falar de uma série nova, que terminou tem pouco tempo, a primeira temporada, que é Little Fires Everywhere, da Hulu. Essa série de cara me atraiu porque conta com Reese Witherspoon e Kerry Washington, duas das minhas atrizes favoritas. Eu acho elas incríveis e elas não decepcionam nem um pouco. A série é baseada no best-seller de 2017 da Celeste Ng e tem como protagonista Helena Richardson, que é casada, tem 4 filhos, mora num casarão, é rica, jornalista, com marido advogado. A trama começa quando uma mulher muito enigmática, a Kerry Washington, chega à cidade com a sua filha e elas estão morando no carro, no estacionamento da cidade. A Helena interfere e aí a relação das duas inicia. A série é toda fundamentada na relação entre essas duas mulheres, a Helena e a Mia, e nos valores, nos backgrounds. Então, assim, tudo entre elas reflete o background que elas tiveram. Então elas têm opiniões diferentes, elas têm valores diferentes por conta de tudo que viveram. Então a série, pra mim, ela é incrível porque ela relata isso com uma certa sutileza, você não consegue tomar uma decisão a respeito de quem está certo. Então, eu acho isso muito legal, não tem preto no branco, ela é cheia de zonas cinzas. E um dos pontos abordados dentro de todas essas questões são as maternidades. A forma como a Mia lida com a sua filha Pearl e a história delas, e a forma como a Helena cuida de seus 4 filhos e a história de todos eles. Todas as protagonistas são mulheres, elas estão em lugares super interessantes, com histórias próprias que não necessariamente envolvem os homens e não necessariamente tem a ver com os homens. Eu acho isso muito diferencial no cinema. E além das mulheres, eu acho que vale muito ressaltar os adolescentes do elenco. Eles mandam muito bem. Dos 4 filhos são 2 meninas e a filha da Mia é uma menina. Então todos eles mandam bem, mas não tem como não dar destaque para as meninas, elas realmente se destacam na série, então mais um ponto para essa série. A segunda série dessa lista vem para partir o nosso coração e abrir os nossos olhos. É The Handmaid's Tale. Eu não tinha como fazer essa lista sem citar The Handmaid's Tale. Se você não vive no planeta Terra e você não conhece a série, eu vou te falar. Ela é baseada no livro da Margaret Atwood de 1985. Sério, o livro foi escrito em 1985 e é extremamente importante na atualidade. Tanto a série quanto o livro se passam num futuro indefinido, talvez muito distante, talvez não, no qual as taxas de natalidade caem bruscamente e crianças vivas e saudáveis são raríssimas. Então, instala-se em boa parte dos Estados Unidos um regime totalitário cristão
que tem por principal objetivo aumentar as taxas de natalidade. O nome desse regime é Gilead. Nesse contexto, a sociedade é dividida em classes por função. As principais classes das mulheres são muitas, mas as principais são martas, que são as mulheres que não são férteis, que são responsáveis por limpar as casas, cozinhar, manter as casas organizadas e toda essa parte de organização doméstica. Existem as esposas, que são esposas dos grandes eles chamam de comandantes dessa sociedade, são os políticos que regem Gilead. E existem as aias, que são as mulheres ainda férteis, que são responsáveis por gerar filhos para esses grandes homens. Você pode me perguntar, Thaisa, mas como isso acontece? Eu vou me limitar a te responder que não é inseminação artificial. E nesse contexto complicado a gente acompanha a história da June Osborne, que é interpretada pela Elizabeth Moss, essa atriz linda, incrível, que a gente ama. Ela é uma mulher ainda fértil que lá no primeiro episódio é separada da sua família, do seu marido e da sua filha e levada para Gilead para servir a um dos principais comandantes como Aya. Um fator interessante, assustador, mas interessante da sociedade é que as Ayas perdem o seu nome de batismo. Então a June não é mais reconhecida como June, ela passa a ser chamada Offred, que seria em uma tradução de Fred, que é o nome do comandante a quem ela serve. The Handmaid's Tale, tanto a série quanto o livro, virou uma referência, muito forte dentro do movimento feminista. As pessoas falam muito dessa série, sobre a questão da perda dos direitos e tudo que acontece nela, e muita gente contra-argumenta dizendo que aquilo ali é muito distante da nossa sociedade, que não é um parâmetro possível e tal. E assim, eu até concordo, realmente é tudo bastante distante do que a gente vive hoje, Mas eu acho importante a gente saber que aquilo dali é uma extrapolação, é uma hipérbole dos conservadorismos religiosos, dos preconceitos, dos conservadorismos políticos que a gente vive, e aquilo ali joga pra frente um caminho pelo qual a gente pode ir, é uma coisa que pode acontecer e que é bom que a gente mantenha os nossos olhos abertos. Sabe? Então essa é a minha relação com a série. Eu não trato The Handmaid's Tale como se fosse uma realidade batendo na nossa porta, mas eu olho e falo, aquilo ali é possível. E a série, ela traz em flashbacks como a coisa de uma vida cotidiana, como a gente conhece, normal, andou para o contexto de Gilead. E quando você vê esses flashbacks, você fala, cara, não é impossível. Então pra mim, essa é a relação de The Handmaid's Tale com a nossa realidade. A série tem aspectos técnicos incríveis, ela já ganhou vários prêmios, tem várias atrizes incríveis que participam da série e nos faz refletir muito, e eu acho que é uma das séries mais importantes dos últimos tempos para todo mundo, mas especialmente se você é mulher. Vale deixar a observação que tem vários gatilhos, é super difícil de assistir, é super incômoda, mas se não vai te fazer mal, eu acho que vale super a pena. Vamos aliviar um pouquinho o clima e falar de uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que se chama Fleabag. Fleabag tá na Amazon Prime, é uma série britânica, uma comédia britânica, que conta a história de uma mulher por volta dos seus 30 e poucos anos. A gente não sabe o nome dela, a série não diz, então a gente chama ela de Fleabag, que em português significa saco de pulgas. Ela lida com perdas importantes, frustrações, uma vida profissional medíocre, uma vida amorosa complexa, e eu acho que todo mundo pode se relacionar com ela um pouquinho, especialmente as mulheres. E nos mais diferentes aspectos ela traz coisinhas que a gente consegue reconhecer. Todos esses processos são apresentados de uma forma engraçada. Sério, eu ri muito assistindo a série. E também tem vários momentos de drama e que eu também chorei bastante. Então eu super recomendo Fleabag. É legal dizer que a série se baseia numa peça de teatro e ambas são escritas, produzidas, protagonizadas pela Phoebe Waller-Bridge. Se você não conhece a Phoebe Waller-Bridge, sério, pesquise. Porque essa mulher vai dominar o mundo. O mundo é dela, a gente só vive nele porque ela deixa. Sério, a Phoebe, assim, ela acabou de assinar um contrato multimilionário com a Amazon, ela também escreveu 007, ela fez solo da franquia de Star Wars, talvez esse trabalho a gente possa não mencionar, mas ela tá fazendo muita coisa legal, eu tô com muita expectativa, eu acho ela incrível, então o texto dela é muito bom.
Então eu realmente tenho muitas expectativas pelos próximos projetos que ela vai fazer com a Amazon. A série já ganhou mais de 24 prêmios e merece o seu play, então vá lá, vai na fé e vá com a expectativa de um drama perpassado por comédia e de muita realidade, muitos momentos incríveis e vários diálogos que podem ficar com você por muito tempo. Agora, vamos falar de Westworld? Vamos! A 4ª temporada acabou faz pouquíssimo tempo, acabou assim, de forma super controversa. Já vou dizer aqui que gostei. Tem uma galera aí que não curtiu, não achou legal, mas eu realmente gostei do fim da série. Tem as minhas ressalvas, tem coisas que provavelmente faria diferente, mas gostei, deixar dito. Eu considerei muito colocar ou não essa série nessa lista porque eu queria falar de mulheres reais. E dentro da premissa de Westworld, tanto a Dolores quanto a Maeve, que são as protagonistas, são robôs. Teoricamente, né? Não são mulheres reais. Mas ainda assim, eu quis trazer essa série aqui. Por quê? Porque, gente, é uma ficção científica com 2 mulheres protagonistas e 2 mulheres muito, muito, muito sinistras, sério. Assim, pra mim, a primeira temporada eu tava toda Go Maeve, vestida de uniformizada de fã da Maeve. Na segunda temporada eu tava dividida, na terceira temporada eu tava Team Dolores. E assim, elas são incríveis. E pra mim, olhar pra um gênero tão masculino e tão controlado pelos homens, e tão protagonizado pelos homens sempre, no qual as mulheres geralmente eram aquela figura que precisa de ajuda, tadinha, o cara, né, resgata e tá em posição vulnerável, assistir o Westworld e ver essa série com as 2 forças motrizes femininas me deixou muito animada e me deu grandes momentos de explosão de cabeça, então não tinha como não trazer aqui. Mas eu me antecipei e acabei não falando do que é a série, né? Então, se você não conhece, Westworld é uma série da HBO que conta a história de um parque temático chamado Westworld. Ele é habitado por vários robôs ultra realistas que são criados para receber os visitantes. Então eles têm narrativas e eles têm histórias intrigantes para os visitantes entrarem no parque, se interessarem e viverem uma aventura com esses robôs. E é claro que alguma coisa tinha que dar errado, então os robôs começam a desenvolver uma consciência e questionar a natureza da sua realidade. Então eles começam a perceber que eles são robôs e começam a ter que lidar com isso. A série é toda muito boa, os criadores são um homem e uma mulher, então eu acho que isso já traz uma visão diversificada para a narrativa. O elenco é todo muito bom, mas assim, a gente tem que destacar a Evan Rachel Wood, que faz a Dolores, e a Thandie Newton, que faz a Maeve. Elas são assim, incríveis. Os robôs têm um modo de análise que eles ficam apáticos, né? Eles param de expressar emoções e eles só conversam. E eles têm um modo com emoções, então os atores precisam conseguir passar de um modo apático para um modo de extrema emoção, ou vice-versa. A pessoa tá chorando, gritando e alguém fala para ativar o modo análise e ele, pum, vira totalmente apático. Essas cenas são muito impressionantes, você fica, gente, como que a pessoa consegue fazer isso, sabe? É muito impressionante. Então, se você procura uma ficção científica, se você gosta do gênero, se você gosta de séries inteligentes para fazer teorias, Westworld pode ser um bom caminho para você. E agora eu vou falar de mais uma das minhas séries favoritas da vida, que é The Marvelous Mrs. Maisel. A série da HBO conta a história da Miriam Maisel, que é interpretada pela incrível Rachel Brosnahan. E a gente pode dizer que ela é uma mulher perfeita da década de 50. Ela é casada, tem 2 filhos, é linda e assim, tem todas as medidas em dia. Ela se mede literalmente algumas vezes na série. Ela é prendada, ela é intrigante pro marido e ela é tudo que uma mulher dos anos 50 poderia desejar ser. Porém, um dia, ela descobre que o marido a está traindo e o seu refúgio automático e involuntário é a comédia. Ela já era uma mulher muito engraçada, a série mostra isso. Nesse momento, a comédia, que é um talento e uma amiga antiga dela, ressurge e ajuda ela a ressignificar a experiência. Essa é uma série daquelas cheias de destaque, a gente poderia falar sobre um monte de coisas. Figurino, fotografia, trilha sonora, atuação, é tudo perfeito. Ela já tem mais de 20 prêmios. Mas se eu puder te dar um destaque para tentar te convencer a assistir a série, é o texto. Tanto os diálogos quanto os monólogos são
perfeitos e fazem a gente realmente parar para analisar o lugar da mulher, as relações da mulher, o que as pessoas esperam da mulher, tanto marido, pais, namorado, filhos, amigos, o que todas essas pessoas esperam de uma mulher. É claro que a série se passa na década de 50, é claro que a gente vive um contexto diferente, mas novamente, é o tipo de coisa que faz a gente refletir e puxar um pouquinho para nossa realidade para entender como aquilo que na tela é diferente, mas como aquilo funciona na minha vida, como aquilo acontece no meu contexto, né? E não só no lugar de sendo a mulher de quem as pessoas esperam coisas, mas também o que eu espero das minhas amigas, da minha mãe, da minha irmã, sabe? Então é o tipo de série que coloca a gente num lugar assim de reflexão. E se você não quiser refletir, a série só vai te fazer rir pra caramba. A Rachel Brosnahan, ela é incrível, ela interpreta muito bem. Então é essa série que você pode usar para refletir, para pensar sobre, e também é uma série levinha que você pode assistir para relaxar e dar boas gargalhadas. Eu ia parar por aqui. Esse vídeo, ele é totalmente baseado num texto que eu escrevi lá no Medium. Eu vou deixar aqui na descrição se você quiser ler o texto, por favor, leia. E eu vou dar uma série a mais, que eu não tinha colocado lá e depois eu fiquei, por que eu não coloquei essa série naquele texto, meu Deus? Que é Shrew. Shrew é uma série também da Hulu. A Hulu pode escolher música nesse vídeo, né? Porque já são 3 séries. Essa série também é baseada num livro de 2016. Ela só tem 2 temporadas e é incrível. Conta a história de uma mulher gorda, jornalista, que tem que lidar com uma série de obstáculos sociais para ser quem é, para ser autêntica. Eu ri muito vendo essa série. Eu também refleti muito, porque ela fala também de um assunto que a gente não fala muito, que é a gordofobia, que é a vida de uma mulher gorda enfrentando uma sociedade gordofóbica. Mas, novamente, é uma série que aborda isso de uma forma leve, tranquila, que você vai rir, que às vezes você vai ficar meio tristinho com as coisas que ela vive, mas é uma série que realmente pode acrescentar muito para quem assiste. Ela é protagonizada pela Aidy Bryant, uma atriz muito boa, ela é uma comediante incrível, é do Saturday Night Live, então eu super recomendo, assista Shrew e você não vai se arrepender. É isso, essas são as indicações de hoje, então tira um tempinho do seu lazer, assista algumas dessas séries, algumas daqui são de 20 minutinhos, super curtinhas, outras são mais longas, mais complexas, então veja qual é o seu mood, o que você tá afim naquele dia, mas não deixe de assistir, não deixe de também usar o seu entretenimento para incentivar essas produções, para refletir um pouco sobre o seu papel social e as questões que a gente vive. Isso também é muito, muito, muito importante. E é sempre bom a gente sentar para assistir séries de qualidade, com qualidade de narrativa, com qualidade técnica. Então você não vai se arrepender de nenhuma dessas séries. Se você já assistiu, comenta. Se você tem outras séries para indicar, comenta também, adoraria. E a gente pode ir trocando sobre esse universo de séries e narrativas e histórias diferenciadas, tá bom? Então curte, comenta, compartilha todo esse rolê do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo.